Os portugueses aprenderam com os africanos a comprar escravos. Um traço negro se movimenta devagar. Em fila indiana, 2.000 escravos são conduzidos para o comprador no norte da África. Estão presos uns aos outros com forquilhas no pescoço e carregam, ao lado de camelos, sacos de ouro, algodão, marfim e couros. Meses antes, soldados de uma nação vizinha invadiram a cidade deles, mataram quase metade da população e os restantes agora marcham sob o sol do Saara, como mercadoria que em poucas semanas chegará aos castelos de rei árabes, onde as mulheres se tornarão concubinas e os homens trabalhadores forçados. Entre a diversidade das culturas africanas, a escravidão funcionava como um traço comum entre eles. Era quase uma regra dos reis terem escravos. Escravas domésticas, dezenas de mulheres, essas que por sua vez tinham serviçais. As famosas caravanas do comércio escravo na África existiam há muitos séculos antes. No século VIII, logo depois da colonização árabe no norte da África, africanos do sul do Saara passavam a atravessar o deserto para vender aos árabes algodão, ouro, marfim e, sobretudo, escravos. Na volta, as caravanas levavam aos reis africanos sal, joias, objetos metálicos e tecidos. A escravidão já era tão fundamental para a ordem social, política e econômica de partes da África, que vários séculos antes do ano de 1600, a escravidão já era uma atividade muito organizada no continente, sancionada pela lei e pelos costumes. Os cativos eram a principal mercadoria do comércio, incluindo a exportação e importação. Concubinas, criados, soldados, administradores e até os trabalhadores comuns eram apenas uma moeda de troca no sistema comercial da África. Pelo menos 6 grandes rotas ligavam as nações do sul do Saara aos povos árabes do norte. 3 saíam do Império de Gana, no oeste da África, rumo ao Marrocos e Argélia. Outras 2 iam pelo rio Nilo das terras sudanesas até o Egito. E uma última ligava o Chad à Líbia. Como infelizmente há pouquíssimos registros dessa época, não se sabe direito qual foi o número de escravos vendidos pelo Saara, mas eles concordam com o tamanho dele. O historiador Luiz Felipe de Alencastro, 8 milhões de pessoas foram comercializadas do século 8 ao 16. O americano Patrick Manning fala que só as rotas transarianas escoavam 10.000 escravos por ano, 1 milhão de escravos por século, ou seja, ao longo dos 8 séculos da presença árabe na região, até finalmente a colonização ao interior da África pelos europeus, pelo menos 8 milhões de negros foram vendidos como escravos. Se a gente for contar todas as caravanas de rotas de comércio de escravos pelo norte da África, até o fim da escravidão no Brasil, pelo menos, a soma aumenta para 25 milhões de pessoas, mais que o dobro que foi levado às Américas, geralmente estimado em 12 milhões de pessoas. A venda de escravos era tão colossal que alguns reinos africanos viraram impérios. O reino de Kano, na atual Nigéria, quando os portugueses chegaram à região em 1471 para comprar ouro direto da fonte, em vez de obtê-lo por intermediários árabes, Kano já era um território enriquecido há século, pela venda de ouro, escravos, sal e couro. Em algumas regiões, a escravidão já era uma cultura estabelecida, com tanta força que os camponeses pagavam impostos ao Estado Central usando escravos como moeda, pois esse sistema facilitava a obtenção de escravos que seriam vendidos aos europeus, americanos e árabes. O Império Ashanti, que se espalhava de Gana para a Costa do Marfim e Togo, cobrava dessa forma os impostos das regiões conquistadas. Para os portugueses de fato conseguirem comprar o ouro dessa região, eles precisavam arranjar escravos como moeda de troca. Estima-se que entre 1500 e 1535, eles compraram cerca de 10.000 cativos no Golfo de Benin, apenas para trocá-los por ouro na própria África. Acabaram entrando em contato com os costumes locais e inevitavelmente viraram escravagistas. Por volta do século XIX, muitas pessoas viam na escravidão, no comércio de gente, uma chance comum e aceitável de ganhar dinheiro.
Já havia muito tempo que o costume de atacar povos inimigos e vendê-los era comum na África. Com o tráfico pelo Oceano Atlântico, as pilhagens aos povos do interior, feitas para capturar escravos, aumentaram muito, como o lucro de reis, nobres e cidadãos comuns africanos, que operavam na venda de escravos. Essa personalidade dupla da África diante do tráfico de escravos às vezes parecia estar na mesma pessoa, como é no caso de José Francisco de Santos. Por volta de 1830, ele conquistou a sua liberdade, depois de anos de trabalhos forçados na Bahia. Finalmente se viu livre da escravidão. E estava enfim livre daquele sistema que o tirou da África quando era jovem. A profissão que o ex-escravo decidiu tomar foi operar no mesmo comércio no qual fora vítima. Ele retornou à África e se tornou traficante de escravos. O ex-escravo e traficante foi ao mesmo tempo vítima e carrasco da escravidão. E dá para explicar por quê. A escravidão era totalmente comum aos negros africanos. Aqui na América, os negros adaptavam um novo modo de vida, mas sem deixar seus costumes africanos. Nas vilas da Corrida de Ouro de Minas Gerais, nas fazendas de tabaco na Bahia, como se fosse um pedaço da África, cristão e falante do português, o Brasil também abrigou reis africanos, que vinham se exilar no país quando a situação do seu reino complicava. Embaixadores negros interessados em negociar o preço de escravos e até mesmo os filhos de nobres africanos que vinham estudar na Bahia, numa espécie de intercâmbio estudantil. Um bom exemplo é o rei africano Kosoko, de Lagos, hoje a maior cidade da Nigéria. O presente dele a seus 3 filhos foi mandá-los ao Brasil em uma espécie de intercâmbio, provavelmente de carona num navio negreiro cheio de escravos vendidos para o Brasil. Na Bahia, os irmãos ficaram a cargo de um comerciante amigo do rei português. Segundo o cônsul inglês na região, eles foram muito bem tratados na Bahia, como se fossem príncipes da região. Voltaram para casa em 1850 já batizados com nomes cristãos, e elogiando a hospitalidade dos povos brasileiros. Viagens desse estilo não eram muito raras. O príncipe Guinguim foi levado a bordo de um navio português para o Brasil para ser educado. E ainda mais, foi fornecido a ele 20 escravos para sua nova moradia no Brasil. Esses fenômenos certificam uma boa visão até da escravidão por alguns reinos. Nabucco, no livro O Abolicionismo, diz que o tráfico negreiro provocou uma união das fronteiras brasileiras e africanas, como se a África tivesse aumentado seu território alguns milhares de quilômetros. Lançou-se, por assim dizer, uma ponte entre a África e o Brasil, pela qual passaram milhões de africanos, e assim estendeu-se o habitat da raça negra das margens do Congo às do São Francisco. Com mais de 4 milhões de escravos que vieram forçados ao Brasil, veio também a cultura da África. Na década de 90, quando os historiadores começaram a dar mais peso à influência da cultura africana no Brasil, os estudos foram revolucionados. Os estudos que se teve foi muito similar aos que teve aos índios com o indianismo romântico. Os negros deixaram de ser vistos como vítimas constantemente passivas, que nunca agiam por escolha própria. Os historiadores buscaram mostrar o negro como o sujeito da própria história, protagonista da escravidão, ainda que não aquilombado, não foi cúmplice de seu cativeiro. Essa nova corrente de estudos descobriu os personagens bem diferentes dos pares que todo mundo conhece atualmente: Senhor Cruel, escravo rebelde, ou Senhor Camarada, escravo submisso. Um bom exemplo que essa nova leva de estudos acabou levando é sobre Zumbi. Zumbi tinha escravos. Zumbi hoje é o maior herói negro do Brasil, o homem cuja data da morte se comemora em muitas cidades do país, o Dia da Consciência Negra. Porém, Zumbi mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçadamente nos quilombos de Palmares. Ele também sequestrava mulheres, que eram extremamente raras nas primeiras décadas do Brasil, e executava aqueles que tentassem fugir do quilombo. Essa informação parece ofender algumas pessoas hoje em dia, ao ponto de censurá-la. Mas é um dado óbvio. É claro que Zumbi tinha escravos. Não havia nada de errado nisso na visão da época. Sabe-se muito pouco sobre Zumbi. Até se cogita que seu nome fosse Zambi, mas é certo que ele viveu no século XVII e tinha escravos. Desde a antiguidade, os humanos guerrearam, conquistaram escravos e muitas vezes venderam o que sobraram.
Até o século XIX, em Angola e no Congo, de onde veio a maior parte dos africanos que povoaram Palmares, os Sobas se valiam de escravos na corte e invadiam povoados vizinhos para capturar gente. O sistema escravocrata só começou a ruir quando o iluminismo ganhou força na Europa. Com base na ideia de que todas as pessoas merecem direitos iguais, surgiu a Declaração dos Direitos da Virgínia, de 1776. Os primeiros protestos populares contra a escravidão foram na Inglaterra. Os abolicionistas apareceram um século depois que Zumbi, a 7.000 quilômetros da região onde o quilombo de Palmares foi construído, e finalmente ganharam força. É bem difícil de imaginar que nas matas profundas da Alagoas do século XVII, Zumbi tenha se adiantado tanto ao espírito humanista europeu, ou previsto ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. E quando você consulta alguns poucos relatos de testemunhas que conheceram Palmares, o quilombo se parecia mais com um povoado africano, uma hierarquia rígida entre os reis e servos. Os moradores chamavam o lugar de Ngola Janga, ou Novo Reino, em referência aos reinos que já existiam na região do Congo e da Angola. Provavelmente, ele descendia de Mbangalas, os senhores da guerra da África Centro-Ocidental. Eles viviam de um modo similar ao quilombo de Palmares, guerreiros temidos. Eles habitavam vilarejos fortificados, de onde partiam para saques e sequestros dos camponeses das regiões vizinhas. Durante os ataques, recrutavam garotos, que depois os transformavam em guerreiros, e os adultos eram utilizados para trocar ferramentas aos povos europeus. Antes das batalhas, ocorriam algumas práticas que incluíam a morte de escravos, canibalismo e algumas práticas que eu não posso citar aqui. Tanta dedicação à guerra fez dos Mbangalas grandes fornecedores de escravos para a América. Estima-se que 3/4 dos cerca de 1,7 milhões de escravos embarcados entre 1500 e 1700 vieram da África Centro-Ocidental, sobretudo do sul do Congo. Como algumas vezes as alianças com os portugueses acabavam se quebrando, os guerreiros também viravam escravos, e provavelmente foi assim que os pais ou avós do Zumbi chegaram ao Brasil. No quilombo, os moradores deveriam ter mais liberdade dentro dele que fora dele, mas a escolha em viver ali deveria ser um caminho sem volta, o que até lembra a máfia dos dias de hoje. Quando alguns negros fugiam, mandava-lhes crioulos no encalço e uma vez pegos, eram mortos. Consta mesmo que os palmaristas cobravam tributos em mantimentos, dinheiro e armas dos moradores das vilas e povoados. Quem não colaborasse poderia ver sua propriedade ser saqueada, suas plantações incendiadas e seus escravos sequestrados. Não dá para ter certeza de que a vida no quilombo era de fato assim, mas os vestígios e o pensamento da época levam a crer que sim. Apesar disso, durante a década de 50 e 80, Zumbi ganhou um retrato muito diferente dos historiadores marxistas. Fizeram ele um líder negro do século XVII que dirigia uma sociedade igualitária. Enquanto fora do quilombo predominava a monocultura de cana-de-açúcar para exportação, faltava comida e havia classes sociais oprimidas e opressoras, em Palmares não existiria desníveis sociais. Plantavam-se alimentos diversos e por isso havia abundância de comida. Também há o fato de Zumbi ser muito mais importante hoje em dia do que Ganga Zumba, seu antecessor. Enquanto o primeiro ficou para a história como herói da resistência brasileira, seu tio faz papel de traidor nos livros de história. Essa fama foi dada pelo acordo de paz que ele fez com os portugueses em 1678. Se encontrou em Recife com o chefe de estado e prometeu ao governador de Pernambuco mudar o quilombo para um lugar mais distante e devolver os moradores que não tivessem nascido em Palmares. Em troca, os portugueses iriam deixar de atacar o grupo. Acordos entre comunidades negras e europeias eram comuns na América Latina. Outro fator aqui que eu vou ter que mencionar. O sonho dos escravos era ter escravos. Assim que as mulheres negras conseguiam economizar para comprar a sua alforria, o próximo passo de muitas negras era adquirir escravos para si próprias. A corrida do ouro de Minas Gerais do século XVIII fez pequenas vilas rurais se transformarem em cidades efervescentes. Era um fenômeno poucas vezes visto no Brasil. As ruas de Vila Rica e Ouro Preto ficaram de repente cheias de aventureiros mineiros enriquecidos. Depois de mais de 200 anos procurando, Portugal tinha enfim encontrado ouro em larga escala no Brasil. Entre 1700 e 1760, 1 em cada 4 portugueses veio ao Brasil.
quase todos para Minas Gerais. O ouro que esses aventureiros descobriam fazia as cidades vibrar. Hospedarias, tabernas e armazéns se multiplicavam nas cidades de Minas Gerais. Vendedores disputavam espaço nas ruas oferecendo porcos, galinhas, frutas, doces e queijo. Sapateiros, ferreiros, alfaiates, tecelões e chapeleiros enriqueciam na região. As igrejas do estado brigavam para ver quem fazia a igreja mais bonita. Nesse novo ambiente jamais visto no Brasil, havia possibilidades para muitas pessoas, inclusive negros. À manda de seus donos, muitas escravas costumavam vender doces e refeições nas lavras de ouro do Brasil. Garimpeiros famintos com muita frequência compravam. Quando ultrapassavam a venda que o senhor esperava, faziam uma caixinha para si próprias. Alguns anos de economia, e elas já conseguiam juntar o suficiente para comprar a carta de alforria. Também acontecia de ganhar a liberdade por herança. Quando o dono morria ou voltava para Portugal, nessas ocasiões eram ainda agraciadas com alguns bens do senhor falecido. Em 1731, a ex-escrava Laurina ganhou do testamento de seu antigo dono o sítio onde ela morava. O português Antônio Ribeiro Vaz, morto em 1760 na cidade de Sabará, libertou seus escravos e legou a eles suas casas e todos os bens que possuía. Já em liberdade, essas mulheres tinham muito mais tempo e ferramentas para ganhar dinheiro, muitas contratando escravos para mão de obra barata, e algumas fizeram fortunas. Isabel Pinheira morreu em 1741, deixando 7 escravos no testamento, que deveriam ser todos alforriados quando ela morresse. Na década de 1760, a baiana Bárbara de Oliveira tinha vários imóveis, joias, roupas de seda e nada menos que 22 escravos. Era uma fortuna para a época. Apesar de serem livres e ricas, as negras não conseguiam virar senhoras da elite e tinham que continuar carregando o estigma da cor. Mas houve uma compensação. Elas desfrutavam de uma autonomia muito maior que as mulheres brancas. Enquanto as donas de casas ficavam debaixo das decisões do marido, cuidando de sua reputação, as negras circulavam nas ruas, tinham total liberdade para irem nas lavras e pelas casas da cidade, conversar com quem quisesse, tocar a própria vida independentemente do marido. Outra coisa é que a carta de alforria nessa época era uma fortuna. Ela custava cerca de 150 mil réis, o equivalente a uma casa simples na cidade. E mesmo assim, muitos donos de terra, em seus testamentos, acabavam comprando para seus escravos mais fiéis e leais. Segundo os mapas de população do Arquivo Público Mineiro, havia na cidade de Sabará mais mulheres negras e pardas donas de escravos que senhoras brancas. No ano de 1830, eram 229 morenas e negras com escravos contra 223 brancas. Ao todo de 1811 casas com escravos, 776 eram chefiados por pardos e negros, ou pelo menos 43% de todas as casas com escravos. Uma análise bem interessante de registros fiscais de 1738 revela que de todos os proprietários de pessoas, 22% já haviam vivido em cativeiro. Destes, 63% eram mulheres. Porém, os negros libertados geralmente tinham menos escravos que os brancos. Em média, cada branco tinha 5 escravos, já cada negro e pardo ficava com 2 cativos. No Rio de Janeiro, no final do século XVIII, 1/3 da classe senhorial da cidade era de cor. Isso também aconteceu na Bahia e em Pernambuco. Analisando os registros de posses de escravos em vilas rurais ao redor de Salvador, foi descoberto que os negros eram uma parcela muito considerável dos proprietários de escravos. Em algumas cidades, 46% dos escravos eram propriedade de negros. Mas esses números variam muito. Em regiões mais rurais, a parcela de negros e pardos donos de escravos era bem menor. Em algumas regiões variava de 6% até 30% do total de donos de escravos. E só à mercê da curiosidade, eu irei falar rapidamente sobre quando os escravos tinham olhos azuis. Hoje em dia, relacionamos negros a escravos, porque a escravidão africana foi a última. Essa relação tem uma história muito recente. Houve um tempo em que os escravos lembravam brancos de olhos azuis. A própria palavra escravo vem de eslavos, os povos do leste europeu, constantemente submetidos à vontade de germanos e bizantinos na Alta Idade Média. Brancos europeus também foram escravizados por africanos.
Entre 1500 e 1800, os reinos árabes do norte da África capturaram 1 milhão a 1.250.000 escravos brancos, a grande maioria deles do litoral do Mediterrâneo, além de mais de 2 milhões de brancos que foram vendidos na região da Crimeia para os povos árabes. E nem sempre os senhores levavam o melhor. Dentro da famosa injustiça social da escravidão, muitos exemplos saem de registros policiais do Rio de Janeiro do século XIX. A cidade tinha naquela época mais escravos que a Roma Antiga. A proporção de negros na população surpreendia viajantes que chegavam à cidade. Se não soubesse que ela fica no Brasil, poderia facilmente tomá-la sem muita imaginação como uma capital africana, residência de um poderoso príncipe negro, na qual passa inteiramente despercebida uma população de forasteiros brancos puros. Tudo parece negro. Tanto os negros acabavam impondo respeito aos senhores, que nem sempre levavam vantagem em disputas jurídicas. Em 1872, a escrava Francelina foi acusada de matar seu proprietário por envenenamento. Os vizinhos da escrava testemunharam a favor dela, dizendo que a moça era muito maltratada pela senhora. No final, Francelina foi absolvida pela justiça. No mesmo ano, 20 negros do comerciante de escravos José Moreira Veludo resolveram espancá-lo até a morte, pois não queriam ser vendidos a uma fazenda de café. Porém, o comerciante acabou sobrevivendo ao ataque. Dias depois, ainda ferido, Veludo foi à delegacia, não para acusar os negros que o suraram, e sim para inocentá-los. Nos últimos anos antes da abolição, um escravo era um produto valioso. O traficante queria livrá-los da cadeia para não perder o dinheiro que investira na compra. Ter sido escravo naquela época dificultava, mas não impedia a ascensão social. Ao contrário dos indivíduos livres do sul dos Estados Unidos, os brasileiros livres de cor não eram definitivamente um grupo isolado ou marginalizado, sem acesso aos recursos da economia aberta de mercado. Uma parcela volumosa desse grupo já experimentava considerável mobilidade econômica e participava da maioria das ocupações de arranjos domésticos desfrutados por seus companheiros brancos. Além também de muitos casos de escravos que se tornaram traficantes, como foi o de Zé Alfaiate. Não há um motivo para os ativistas do movimento negro fecharem os olhos aos negros que viraram senhores. Ninguém hoje deve ser responsabilizado pelo que os antepassados distantes fizeram séculos atrás. Na época em que eles viveram, ter escravos não era considerado errado. Era um costume tido como correto, pela lei e pela tradição. E se de fato fôssemos culpá-los, teríamos que culpar também todos os negros que eram senhores. Então quem seria o vilão dessa história? Em uma população miscigenada, quem que é o vilão? É muito mais gratificante, além de correto, imaginar que os ancestrais dos negros não tenham sido apenas vítimas que sofreram calados. Tratar os negros como as vítimas indefesas dificultou o processo de identificação social das nossas crianças com aquela figura, que está sendo maltratada o tempo todo, sempre faminta e maltrapilha. Seria muito melhor ao movimento negro falar sobre as negras foras e ricas, que mesmo tendo tido escravos, podem ser consideradas heroínas do movimento negro. São personagens que saíram do lixo ao luxo na sociedade brasileira, e que seriam muito mais bem vistas do que apenas um povo que foi obrigado a se curvar perante os europeus, né? Os africanos lutavam contra o fim da escravidão. Se já estavam ricos com a venda de escravos aos árabes, os reinos africanos lucraram muito mais com o comércio pela costa do Oceano Atlântico, trocando pessoas por armas. O reino de Ashanti expandiu seu território. Graças aos escravos que vendia, tinham palácios de luxo, estradas bem aparadas que ligavam cidades de seu império centralizado. Outro bom exemplo é o reino de Daomé, atual Benin. No século XVIII, havia por lá um estado com burocracia militar, estradas, pontes, guardas costeiras e uma cidade com mais de 28 mil pessoas. Nessa região, e em muitos outros reinos africanos, eram os próprios africanos que operavam no comércio de escravos. A famosa dominação europeia se restringia a um minúsculo forte no litoral, de onde os europeus só podiam sair com autorização dos funcionários estatais. Quando viajavam, eram sempre acompanhados por guardas. O rei controlava o preço dos escravos e podia, de repente, mandar todos os europeus embora e fechar o país para o comércio estrangeiro. E podia bater em qualquer branco que o gritasse. Em 1801, o rei Adão Dozon, com Manuel Bastos Varela, diretor do forte português em Ajuda, mandou embarcar o diretor nu e amarrado para o Brasil.
O soberano de Daomé podia reclamar diretamente com a rainha portuguesa se os europeus estivessem incomodando. Muitas vezes suas solicitações eram cumpridas. E até mesmo para se comunicar com os portugueses, os reis africanos usavam escravos portugueses. Eram geralmente marudes que acabavam sendo capturados em invasões a povos vizinhos. A imagem mais repetida da escravidão deve ser a do negro sendo achicoteado no pelourinho de uma grande fazenda por um carrasco sádico, enquanto dezenas de outros negros assistem cabisbaixos. Castigos violentos como esses aconteceram poucas vezes na história escravocrata do Brasil. Quase todas as pinturas de negros sendo chicoteados foram dos Estados Unidos. Até mesmo outro cenário pode ser visto. Em média, 59% dos senhores tinham até 4 escravos e apenas 4,5% deles tinham mais de 20 escravos, e só 1% mais de 60. Não se pode afirmar como que os escravos e os senhores viviam nessas pequenas fazendas, mas alguns relatos artísticos da época podem dar uma melhor noção. Uma peça de 1838 relata o dia a dia de seu senhor com seu único escravo. Eles trabalhavam juntos, voltavam para casa reclamando do cansaço e jantavam lado a lado. Nem na roça onde empenha uma enxada, nem na mesa de jantar, onde come com as mãos e depois lambe os dedos, poderia se passar como um terrível senhor do tipo descrito por Gilberto Freire. O comércio dos reinos africanos com os portugueses era tão intensivo que fazia nobres africanos estudarem a política interna do reino português. Quando Dom Pedro I deu o grito às margens do Ipiranga, o reino do Benin e o reino de Lagos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil. O país também servia de exílio, onde nobres iam passar um tempo depois de serem derrubados do trono. Os nobres africanos dependiam da venda de escravos para manter seu poder. Vendendo gente, eles obtinham armas, garantiam assim a expansão do território e o domínio das terras já conquistadas. Sem a troca de escravos por armas, eles tinham a soberania do território e da própria cabeça ameaçadas. Para a estrutura de poder africano, a venda de escravos era essencial à obtenção de armas de fogo. Dava um status de prestígio aos seus possuidores. O sistema de troca de humanos por armas de fogo e outros bens consolidaram-se ao longo dos séculos. Desde os primeiros contatos com os europeus na África, não podia ser facilmente substituído pelo comércio normal. Assim eles caíram sem suas preciosas armas de fogo e poderiam ser subjugados. Para romper esse ciclo, foi preciso entrar em cena um elemento externo, a Inglaterra. O ideal de liberdade dos negros, todas as pessoas sensatas defendem hoje em dia, surgiu apenas por causa de protestos eufóricos e do poder autoritário dos ingleses. Sem a influência do povo da Inglaterra, a escravidão duraria muito mais. Somos ensinados no colégio que a Inglaterra só acabou com a escravidão por interesses próprios. Um país capitalista interessado em ampliar seus mercados consumidores. O movimento abolicionista inglês teve uma origem muito mais ideológica que econômica. Organizado em 1787 por 22 religiosos ingleses, foi um dos primeiros movimentos populares bem-sucedidos da história moderna. Os abolicionistas se organizavam em comitês, contavam com o apoio de homens comuns e mulheres defensores do voto universal, que saíam de porta em porta distribuindo panfletos, juntando abaixo-assinados e promovendo boicotes. Os comitês arrecadavam dinheiro para a propaganda e publicavam livros, discursos abolicionistas e plantas de navios negreiros. Toda essa agitação deixou a população horrorizada com as condições dos escravos. O parlamento britânico se viu pressionado a votar na Câmara dos Comuns. Os boicotes estavam cada vez em maior escala. Foram em média 170 por ano, entre 1788 e 1800. Um boicote dos abolicionistas ingleses ao açúcar feito por escravos conseguiu juntar mais de 300 mil pessoas que deixassem de consumi-lo na Inglaterra, chegando a 900 boicotes em 1810. Até o fim da escravidão na Inglaterra, mais de 5.000 petições foram organizadas, cada uma com centenas de milhares de assinaturas. Todo esse radicalismo faria o tráfico de escravos ser extinto em 1807, o que acabou forçando todo o Atlântico a tomar essa posição. Lembrando que eles estavam nas guerras napoleônicas, não foi uma opção. E não foi por interesses capitalistas. O fim da escravidão abalou a economia britânica na América. Muitas das cidades mais ativas na abolição, como Manchester e Liverpool, eram as que mais lucravam vendendo para reinos escravistas da África. Existe uma ideia de que os ingleses interromperam seu tráfico de escravos para criar um mercado consumidor na América. Mesmo naquela época, era um pouco difícil para os empresários montar ações que trariam lucro apenas um século depois.
Se a Inglaterra conseguiu acabar com o tráfico no Atlântico, a escravidão durou muito mais em reinos africanos. Em Serra Leoa, os escravos foram libertados em 1928. No Sudão, apenas em 1950. Na Mauritânia, seguiu até 1980 e ilegalmente é praticada nesses países até hoje. No ano de 2007, ano que eu nasci, completaram-se 200 anos da proibição do tráfico de escravos, sendo uma vitória da campanha abolicionista da Inglaterra. Nenhum país da África ou do movimento negro da América prestou homenagens ou agradecimento aos ingleses.